Bem-vindos à aula 196, item 6, salários e subsistência, do capítulo 21, salários e subsistência. Vamos dar uma olhada nisso? Juntos? A vida do homem primitivo era uma luta incessante contra a insuficiência de meios de subsistência fornecidos pela natureza. Nesse esforço desesperado para sobreviver, muitos indivíduos e famílias inteiras, tribos e raças sucumbiram, morreram, foram extintas. O homem primitivo esteve sempre ameaçado pelo espectro da fome e da morte. A civilização nos livrou desses perigos. A vida humana é ameaçada dia e noite por inúmeros perigos. Pode ser destruída a qualquer momento por forças naturais que estão fora de nosso controle, ou pelo menos não podem ser controladas no atual estágio do nosso conhecimento e de nossa capacidade. Mas o horror da morte pela fome já não aterroriza os que vivem na sociedade capitalista. Quem puder trabalhar pode ganhar muito mais do que o necessário à mera subsistência. Existem, evidentemente, pessoas inválidas, incapazes de trabalhar. Existem também os incapacitados, que só podem realizar certas tarefas e cuja incapacidade os impede de ganhar tanto quanto um trabalhador normal. Às vezes, o que ganham é tão pouco que não é sequer suficiente para a sua própria manutenção. Essas pessoas só podem subsistir se outras pessoas as ajudarem. Aqui é onde eu sempre gosto de colocar que só existe benemerência, só existe benemerência de verdade fora desse sistema que o governo nos impõe, roubando a riqueza excedente através de impostos, que nós poderíamos escolher entre ajudar os pobres ou não. Benemerência é um ato de escolha, não um ato de pagar os impostos para o governo ajudar, de tal forma que você paga forçosamente. E quem diz, não, mas eu não pago forçado, eu pago de bom grado, eu só quero que os outros também paguem. Este é o princípio que leva o cara para o inferno, porque ele não quer fazer benemerência do seu coração, porque se ele fizer isso, ele der e os outros não derem, ele fica mais pobre. Então, a grande questão é, esse vai para o inferno primeiro, tá bom? Com toda certeza. Defender o imposto vai para o inferno primeiro. O parente mais próximo, os amigos, a caridade dos benfeitores e dos donativos, a assistência pública comunal, cuidam dos destituídos. A assistência pública comunal da comunidade, né? Olha, tem gente passando fome, vamos juntar uma turma, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pá. É isso. Quem vive da caridade alheia não contribui para o processo social de produção. Já falei isso em aulas passadas. Misericórdia, depende da misericórdia dos outros. É feio receber ajuda quando se precisa? Não. É um orgulho besta, errado, pecado. Agora, se manter no ócio, recebendo dinheiro dos outros, isso é pecado. Isso é safadeza. São pessoas incapazes de prover os seus próprios meios de subsistência. Vivem porque outras pessoas se ocupam delas. Mas, Rodrigo, não tem mais nem menos. Nós um dia seremos essa pessoa, velhinhos, se Deus quiser, com a nossa saúde já no final da vida. Seremos pessoas incapazes de prover nossos próprios meios de subsistência. Nós vamos viver porque outras pessoas vão se ocupar da gente. É por isso que nós temos que ganhar dinheiro para deixar para nossos filhos. Já expliquei que um homem, para morrer dignamente, tem que deixar patrimônio além daquilo que ele vai gastar em vida e ter sido uma pessoa do bem, boa. Os problemas de assistência à pobreza são problemas que dizem respeito ao consumo e não à produção. É importante. Por esse motivo, escapam ao âmbito de uma teoria da ação humana que se ocupa apenas com a provisão dos meios necessários ao consumo e não com a maneira como esses meios são consumidos.
A teoria cataláctica lida com os métodos adotados para sustentar os destituídos por meio da caridade, apenas na medida em que possam afetar a oferta de trabalho. As políticas para aliviar a pobreza têm servido algumas vezes para estimular a relutância ao trabalho e o ócio de pessoas perfeitamente capazes e saudáveis. Então, para nós, economistas, né, vamos lidar com o quê? Como os problemas da assistência à pobreza são problemas que dizem respeito ao consumo e não à produção, correto? Já está lá. Você dá mais arroz, feijão lá, você vai diminuir o seu para dar lá. É uma questão de consumo, não é uma questão de produção. Por esse motivo, escapa ao âmbito de uma teoria da ação humana, que se ocupa apenas com a provisão dos meios necessários ao consumo e não com a maneira como esses meios são consumidos. Se só pela minha família ou se eu vou doar para as outras pessoas. É consumo, mas os meios não importam. A teoria cataláctica lida com os métodos adotados para sustentar os destituídos por meio da caridade apenas na medida em que possam afetar a oferta de trabalho. Os vagabundos que ficam descansando, em vez de sair para trabalhar, mesmo para ganhar o mínimo. As políticas para aliviar a pobreza têm servido algumas vezes para estimular, o ministro está sendo educado, para estimular a relutância ao trabalho e o ócio de pessoas perfeitamente capazes e saudáveis. O que ele está dizendo aqui? Que ele é contra, que somos contra o bando de vagabundo que recebem Bolsa Família. Na sociedade capitalista, prevalece uma tendência de contínuo aumento da cota de capital investido per capita, ou seja, a gente está enriquecendo o tempo todo numa sociedade capitalista. A acumulação de capital ultrapassa o aumento demográfico. Foi provado, isso são números. É uma questão da história econômica. Consequentemente, a produtividade marginal do trabalho, os salários reais e o padrão de vida dos assalariados tendem a aumentar continuamente. Mas essa melhoria no bem-estar não é uma indicação da existência de uma lei inexorável da evolução humana. É uma tendência que resulta da interação de forças que só podem produzir seus efeitos no regime capitalista. É possível, e se considerarmos a orientação das políticas atuais, é até provável que o consumo de capital, por um lado, e um aumento ou uma insuficiente diminuição nos números demográficos, por outro, provoquem uma reversão dessa situação. Pode ser, então, que os homens aprendam de novo o que significa morrer de fome e que a relação entre a quantidade de bens de capital disponíveis e os números demográficos tornem-se desfavoráveis a ponto de fazer com que uma parte dos trabalhadores ganhe menos do que o necessário para a sua subsistência. Horas, 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 horas. Eu vou deixar isso aqui grifado, porque é culpa do Estado a grande crise que ora se aproxima e que vai, obviamente, fazer com que pessoas voltem a passar fome. A simples aproximação de uma tal situação provocaria certamente dissensões irreconciliáveis na sociedade. Então, quando eu falo que o problema é o que nós vamos viver de ninguém está certo, está todo mundo errado, né? Porque quando casa que falta feijão, todo mundo briga, ninguém tem razão, ninguém vai ver seu filho passando fome e não vai assaltar o supermercado. Galera, bicho pega. Está tudo aqui, ó. Cuja violência resultaria na desintegração dos laços sociais. Conflitos cuja violência resultaria na desintegração dos laços sociais. A divisão social do trabalho não pode ser preservada se parte dos membros da sociedade está condenada a ganhar menos do que o necessário para sobreviver. A noção de um mínimo de subsistência ao qual alude a lei de ferro dos salários e que os demagogos repetem frequentemente,
não tem serventia na formulação de uma teoria cataláctica da determinação do salário. Um dos pilares sobre os quais repousa a cooperação social é o fato de que o trabalho realizado, segundo o princípio da divisão do trabalho, é tão mais produtivo do que os esforços de indivíduos isolados, que as pessoas saudáveis e normais não se sentem atormentadas pelo espectro da fome que ameaçava constantemente seus antepassados. Numa comunidade capitalista, o mínimo de subsistência não representa nenhum papel do ponto de vista cataláctico. Isso é natural. Além do mais, a noção de um mínimo de subsistência carece da precisão e do rigor científicos que geralmente se lhe atribuem. O homem primitivo, melhor ajustado a uma existência mais animal do que humana, podia sobreviver em condições que seriam insuportáveis para seus delicados descendentes. Isso aqui está tirando sarro nos viadinhos com que somos hoje em dia perto dos nossos ancestrais. Mimados que foram pelo capitalismo. Eu gosto dessa frase. Mimadinhos que somos. Não existe o que se possa chamar de um mínimo de subsistência, biológica ou fisiologicamente determinados, válido para qualquer exemplar da espécie zoológica Homo sapiens. A ideia de que é necessária uma quantidade específica de calorias para manter um homem saudável e reprodutivo e de que uma quantidade adicional reporia as energias gastas no trabalho é insustentável. Esses conceitos que talvez interessem a criação de gado ou a vivissecação de cobaias não ajudam o economista a compreender os problemas da ação humana consciente. A lei de ferro dos salários e a essencialmente idêntica doutrina marxista, segundo a qual a determinação do valor da força-trabalho é dada pelo tempo de trabalho necessário à sua produção e, consequentemente, também à sua reprodução, são noções menos defensáveis de tudo quanto jamais foi formulado no campo da catalase. Vamos só dar uma olhada na nota. Ver Marx, O Capital, a sétima edição, Hamburgo, 1914, volume 1, página 133. No Manifesto Comunista, seção 2, Marx e Engels formulam sua doutrina do seguinte modo, abre aspas, o preço médio do trabalho assalariado é o salário mínimo, isto é, a quantidade dos meios de subsistência que sejam absolutamente necessários para manter o trabalhador vivo e apto a trabalhar. É o que, abre aspas, for meramente suficiente para prolongar e reproduzir a sua existência. Fecha aspas. Que lindo, não? Gado é isso. Apesar disso, é possível atribuir algum sentido às ideias implícitas na lei de ferro dos salários. Se considerarmos o assalariado como um simples semovente, e acreditarmos que esse é o seu papel na sociedade, se supusermos que não aspira a mais do que comer e reproduzir-se, e que desconhece qualquer outra maneira de utilizar o que ganha, podemos considerar a lei de ferro como uma teoria da determinação dos salários. Na realidade, os economistas clássicos, por estarem bloqueados pela esterilidade da sua própria teoria do valor, não foram capazes de conceber outra solução para esse problema. Que o preço natural do trabalho fosse aquele que permitisse ao assalariado subsistir e perpetuar a raça. Sem aumento ou diminuição, era a conclusão lógica e inescapável a que teriam de chegar Torres e Ricardo, a partir da insustentável teoria do valor que defendiam. Mas quando seus epígonos, seus alunos, né, seus posteriores, perceberam que não podiam mais aceitar tal lei manifestamente absurda, modificaram-na pelo recurso a uma complementação que implicava em abandonar completamente qualquer possibilidade de explicar economicamente a determinação do salário. Tentaram preservar a noção tão acalentada de um mínimo de subsistência, substituindo o conceito do mínimo fisiológico pelo conceito do mínimo social. Já não falavam mais de um mínimo necessário à subsistência do trabalhador e a preservação e para a preservação da oferta de mão de obra. Em vez disso, referiam-se ao mínimo necessário para a preservação de um padrão de vida consagrado pela tradição histórica e pelos costumes e hábitos adquiridos no passado.
Quando a experiência cotidiana já mostrava de maneira inequívoca que no regime capitalista os salários reais e o padrão de vida dos assalariados estavam em contínua ascensão, quando já se tornava cada vez mais evidente que as muralhas que separavam as diversas camadas da população não podiam mais ser preservadas, porque a melhoria das condições dos trabalhadores industriais estavam arrasando com os velhos conceitos de classe e posição social, esses visionários proclamavam que são os costumes tradicionais e as convenções sociais que determinam o nível dos salários. Os velhos tradicionalistas, né? Só pessoas cegas por ideias preconcebidas e por preconceitos partidários poderiam recorrer a tal explicação numa época em que a indústria supre as massas com novas mercadorias, até então desconhecidas, e torna acessível ao trabalhador médio satisfações com as quais, no passado, nenhum rei poderia sequer sonhar. Então, os conservadores estão errados? Não há nada, principalmente porque os conservadores hoje estão todos de iPhone na mão. Não há nada de especialmente extraordinário no fato de que a escola historicista alemã dos Wirtschaftliche Staatswissenschaften considerasse os salários, tanto quanto os preços das mercadorias e as taxas de juros, como categorias históricas. Nem tampouco no fato de que, para tratar do tema salários, recorressem ao conceito de renda adequada à posição hierárquica do indivíduo na escala das classes sociais. A característica essencial, né, em português, aspectos econômicos da ciência política, né? É o que significa Wirtschaftliche Staatswissenschaften. Né? Ok. Até que, enfim, né, uma nota do tradutor traduzindo essas loucuras em alemão. Nem tampouco no fato de que, para tratar o tema salários, recorresse ao conceito de renda adequada à posição hierárquica do indivíduo na escala das classes sociais. A característica essencial dos ensinamentos dessa escola foi a de ter negado a existência da ciência econômica e ter pretendido substituí-la pela história. Mas o surpreendente é que nem Marx, nem os marxistas tenham percebido que, ao endossarem essa doutrina espúria, estavam contribuindo decisivamente para solapar as bases do assim chamado sistema econômico marxista. Quando os artigos e as monografias publicados na Inglaterra, no início da década de 1860, tornaram evidente que não era mais possível ater-se obstinadamente à teoria salarial dos economistas clássicos, Marx modificou sua teoria sobre o valor da contribuição do trabalho. Lembra lá no começo, quando a gente discute o polilogismo, e a gente explica que Marx, os marxistas, quando não tinham como ganhar do pessoal, né, dos economistas clássicos no aspecto econômico, eles vão lá e mudam a lógica. Tá? Então, declarou então Marx que a extensão das assim chamadas necessidades naturais e a maneira pela qual serão atendidas são em si mesmas produtos da evolução histórica e dependem em grande parte do grau de civilização atingido por um determinado país e, sobretudo, das condições, costumes e exigências de padrão de vida nos quais foi formada a classe trabalhadora. Assim sendo, um elemento de natureza histórica e moral intervém decisivamente na determinação do valor trabalho. Então, quando caiu por terra a determinação do valor trabalho para que ele fosse mantido vivo e reproduzindo, mantendo a força de trabalho, ele mudou isso para essa tese agora, criando aí suas lógicas marxistas. Contudo, Marx se contradiz e confunde o leitor quando acrescenta que, para um determinado país, num momento dado, a quantidade média das necessidades vitais e indispensáveis são um fato dado. Ler Marx, O Capital, página 134. O termo usado por Marx, aqui traduzido como necessidades vitais, é Lebensmittel. O dicionário Merritt Sanders, 16ª edição, traduz esse termo como artigos de alimentação, provisões, víveres, comida. O que tem em mente já não são mais as necessidades vitais indispensáveis, mas tudo aquilo considerado indispensável segundo os hábitos e costumes tradicionais, ou seja,
os meios necessários para a preservação de um padrão de vida adequado à situação do trabalhador na hierarquia social tradicional. Ao recorrer a essa definição, Marx virtualmente renuncia a qualquer explicação econômica ou cataláctica da determinação dos salários. Já não são considerados um fenômeno de mercado, mas um fator cuja origem nada tem a ver com a interação das forças que atuam no mercado. Apesar disso, mesmo aqueles que acreditam que os salários efetivamente pagos e recebidos são um dado externo ao mercado e a ele imposto, não podem deixar de formular uma teoria que explique a determinação dos salários como o resultado das valorações e decisões dos consumidores. Sem tal cataláctica dos salários, nenhuma análise econômica do mercado pode ser completa e satisfatória do ponto de vista lógico. Não faz o menor sentido circunscrever as explicações catalácticas para a determinação dos preços das mercadorias e para as taxas de juros e aceitar os salários como um dado histórico. Uma teoria econômica digna desse nome não se pode contentar com a afirmativa de que os salários são determinados por um elemento de natureza histórica e moral. A função mais importante da ciência econômica é precisamente a de explicar as relações de troca ocorridas nas transações de mercado como fenômenos de mercado cuja determinação está sujeita cuja determinação está sujeita a uma regularidade na concatenação e sequência dos eventos. É exatamente isso que distingue a concepção econômica da compreensão histórica, que distingue a teoria da história. Podemos facilmente examinar uma situação histórica na qual os salários sejam impostos ao mercado, pelo recurso à compulsão e à coerção. Tal fixação coercitiva dos salários é um traço marcante nas políticas intervencionistas de nosso tempo. Mas em relação a esse estado de coisas, cabe à economia investigar as consequências provocadas por essa disparidade entre os dois salários. De um lado, o salário potencial que seria fixado no mercado livre pela interação da oferta e da procura por mão de obra. Do outro lado, o salário imposto para as partes contratantes pela compulsão e coerção externas ao mercado. É verdade que os assalariados estão convencidos de que os salários devem ser suficientes para, pelo menos, permitir que mantenham um padrão de vida compatível com a sua posição na hierarquia da escala social. Cada trabalhador individualmente tem sua própria opinião sobre que reivindicações tem o direito de postular em função de status, posição, tradição e costume, da mesma maneira que tem opinião própria quanto à sua eficiência e à sua produtividade. Mas tais pretensões e tal julgamento em causa própria não têm qualquer relevância no que diz respeito à determinação dos salários. Não provocam o aumento nem a diminuição dos salários. O assalariado terá, às vezes, de se contentar com muito menos do que, em sua opinião, é adequado à sua posição e à sua eficiência. Se lhe é oferecido mais do que esperava, embolsa a diferença sem hesitação. A era do laissez-faire, quando deveria estar em plena vigência a lei de ferro e a doutrina marxista da determinação histórica dos salários, assistiu a uma progressiva, embora às vezes temporariamente interrompida, tendência de aumento dos salários reais. O padrão de vida dos assalariados elevou-se a um nível sem precedentes na história, nunca antes imaginado. Os sindicatos querem que os salários nominais aumentem pelo menos na mesma proporção da queda do poder aquisitivo da unidade monetária, de maneira a garantir que o padrão de vida dos assalariados não diminua. Julgam-se com esse direito, mesmo quando em tempo de guerra ou quando diante de medidas adotadas para financiarem o esforço de guerra. Na opinião deles, nem a inflação, nem a carga fiscal, mesmo em tempo de guerra, deveriam afetar o salário líquido real dos assalariados. Essa doutrina implica tacitamente na tese do Manifesto Comunista, segundo a qual a classe trabalhadora não tem pátria e não tem nada a perder a não ser os seus grilhões. Consequentemente, permaneceria neutra nas guerras empreendidas pelos exploradores burgueses e não se importaria se o seu país fosse vencedor ou vencido. Não cabe à economia analisar tais afirmativas. Cabe-lhe apenas proclamar o fato de que não importa qual seja a justificativa invocada em favor da imposição de salários maiores do que os que seriam determinados no mercado não obstruído.
Se, em decorrência dessas reivindicações, os salários reais se elevam acima do nível compatível com a produtividade marginal dos vários tipos de trabalho em questão, as inevitáveis consequências surgirão, qualquer que seja a filosofia subjacente. Rememorando a história do gênero humano, desde a aurora da civilização até os nossos dias, pode-se dizer que, em termos gerais, a produtividade do trabalho multiplicou-se, uma vez que os membros de uma nação civilizada produzem hoje muito mais do que os seus ancestrais. Mas esse conceito de produtividade do trabalho, em geral, é desprovido de qualquer significação praxeológica ou cataláctica e não é passível de ser expresso em termos numerários. Ainda menos admissível é usá-la para explicar os problemas de mercado. O sindicalismo de nossos dias usa um conceito de produtividade do trabalho formulado deliberadamente com o propósito de fornecer uma justificativa ética às pretensões sindicais. Define produtividade como sendo o valor total de mercado em termos de moeda que é acrescido aos produtos em virtude do processo produtivo, seja de uma firma, de todas as firmas ou de um setor de atividade, dividido pelo número de trabalhadores empregados na respectiva produção, ou então como sendo a produção de uma firma ou de um setor por homem-hora trabalhada. Comparando as grandezas assim calculadas para o início e o fim de um determinado período de tempo, denominam de aumento de produtividade do trabalho a diferença pela qual a segunda cifra supera a primeira cifra. E proclamam que essa diferença de direito pertence inteiramente aos trabalhadores, e não ao capital empregado, e não a uma série de coisas. Exigem que esse montante seja inteiramente acrescido aos salários que os trabalhadores recebiam no início do período. Diante dessas reivindicações dos sindicatos, os empregadores, em sua maior parte, não contestam a doutrina subjacente e não questionam o conceito de produtividade do trabalho adotado. Aceitam-no implicitamente ao salientar que os salários já aumentaram muito, ou até mesmo mais do que o aumento da produtividade calculado dessa maneira. Ora, esse método de calcular a produtividade do trabalho, realizado pelos operários de uma firma ou de uma indústria, é inteiramente falacioso. 1.000 homens trabalhando 40 horas por semana numa moderna fábrica americana de sapatos produzem N pares de sapatos por mês. 1.000 homens trabalhando com as ferramentas antiquadas em pequenas oficinas em algum país subdesenvolvido da Ásia produzem, no mesmo período de tempo, mesmo trabalhando mais de 40 horas por semana, muito menos que M pares. A diferença de produtividade entre os Estados Unidos e a Ásia, calculada segundo o critério adotado pela doutrina sindical, é enorme. Certamente essa diferença não pode ser imputada às virtudes inerentes do trabalhador americano. Ele não é mais diligente, esmerado, habilidoso e inteligente que os asiáticos. Podemos até mesmo admitir que os operários de uma fábrica moderna realizam tarefas bem mais simples do que as necessárias para fazer um sapato à mão, usando-se apenas ferramentas antiquadas. A superioridade da fábrica americana se deve inteiramente à superioridade de seu equipamento e à maneira equilibrada com que o empresário a dirige. O que impede os empresários dos países atrasados de adotarem os métodos americanos de produção é a falta de capital acumulado e não qualquer insuficiência de seus trabalhadores. No início da Revolução Industrial, as condições no Ocidente não eram muito diferentes do que são hoje no Oriente. A mudança radical de condições que proporcionaram para as massas o atual padrão de vida, um alto padrão, sem dúvida, quando comparado com o pré-capitalista ou com as condições soviéticas, é fruto do capital acumulado pela poupança, investido criteriosamente por um empresário competente. Nenhum progresso tecnológico teria sido possível se os bens de capital adicionais necessários para a utilização prática das novas invenções já não estivessem disponíveis graças à poupança previamente realizada. Embora os trabalhadores, na qualidade de trabalhadores, não tenham contribuído e nem contribuam ao aperfeiçoamento do sistema de produção, são eles, numa economia de mercado não sabotada pela interferência governamental ou pela violência sindical, os que mais se beneficiam do progresso material resultante, tanto na sua condição de trabalhadores como na de consumidores.
O que deslancha a cadeia de ações que resulta na melhoria das condições econômicas é a acumulação de novos capitais através da poupança. Esses recursos adicionais tornam possível a execução de projetos que, pela falta de bens de capital, não puderam ser executados anteriormente. Os empresários, ao procurarem adquirir os fatores de produção necessários para a realização de novos projetos, competem com aqueles cujos projetos já estão em operação. No seu afã de conseguir a quantidade necessária de matéria-prima e mão de obra, provocam uma alta de preços e de salários. Assim sendo, preços dos bens de produção e de salários, que são bens de produção. Assim sendo, os assalariados, já no início do processo, se beneficiam com a abstenção de consumo praticada pelos poupadores, baixando o preço das coisas para eles. Mais adiante, no curso do processo, são novamente beneficiados, desta vez como consumidores, pela queda nos preços que o aumento da produção tende a provocar. A economia descreve assim o resultado final dessa cadeia de mudanças. Um aumento do capital investido resulta, mantida estável a população economicamente ativa, um aumento da utilidade marginal do trabalho e, portanto, dos salários. Gravem isso, meus queridos, que é só o capitalismo que pode melhorar a vida das pessoas, nenhum decreto do governo, nada. O que eleva os salários é um crescimento do capital superior ao crescimento populacional, ou, em outras palavras, um aumento no capital investido per capita. No mercado livre, os salários tendem sempre a igualar a produtividade marginal de tipo cada tipo de trabalho, ou seja, tendem a igualar o valor acrescido ou subtraído ao valor da produção correspondente para a contratação ou para a dispensa de um trabalhador. Por esse valor, todos os que desejarem encontrarão emprego e todos os que precisarem contratar trabalhadores encontrarão tantos quantos queiram. Se os salários forem aumentados acima desse valor de mercado, será inevitável o desemprego por parte da força de trabalho. Pouco importa qual seja a doutrina adotada para justificar a imposição de salários superiores aos salários que o mercado determinaria. Esquece qualquer benevolência de político. Primeiro que elas não existem. Segundo, só existe malevolência de político. Mas nem na mais absurda abstração se poderia falar de forma diferente. E está aqui a comprovação cataláctica. Né? Os salários, em última análise, são determinados pelo valor que os concidadãos atribuem aos serviços prestados pelos assalariados. O trabalho é avaliado como uma mercadoria, não porque os empresários e os capitalistas sejam duros e insensíveis, mas porque estão incondicionalmente sujeitos à supremacia dos consumidores, cuja imensa maioria hoje é composta de assalariados, duros e insensíveis na hora de comprar. Os consumidores não estão dispostos a satisfazer a pretensão, a presunção e a vaidade de ninguém. Querem ser servidos da melhor e mais barata maneira possível. Simples assim. Simples assim. Encerramos, então, nosso item 6. Temos um subitem aí que vocês estão vendo, né? Perdi acabei não lendo subitem. Uma comparação entre a explicação historicista do salário e o teorema da regressão. Ótimo. Vou falar mais uma vez sobre o teorema da regressão. Importante. Vocês entenderam aqui nesse item 6 a profundidade, não só do salário e subsistência, mas a discussão que sempre foi motivada por isso e que gerou as questões de salário mínimo, a lei de ferro dos salários e tudo mais. Capite? Com isso, a gente encerra a nossa aula e vamos para a nossa aula de número 197, a qual será a leitura e explicação desse subitem do item 6. Abraço a todos, até a próxima aula.